Sejam muito bem-vindos ao Minas da Colina. Oi, pessoal, eu sou Bruna Teixeira, vascaína, jornalista e também sou fundadora do Minas da Colina, um projeto dedicado a dar voz e protagonismo às mulheres que fazem parte do universo Vasco da Gama. Esse é o episódio 3 do Minas da Colina, Vasco com elas, mulheres no comando. Hoje seguimos a nossa jornada contando histórias inspiradoras de mulheres que não só vibram nas arquibancadas, mas que também ajudam a construir o futuro do Vasco da Gama nos bastidores. Neste episódio, vamos falar sobre mulheres que transformam sua paixão pelo Vasco em ação concreta, deixando suas marcas em projetos, decisões e na própria estrutura do Gigante da Colina. São mulheres que enfrentam desafios diários, mas também conquistam espaços e respeito, ajudando a moldar o clube para as próximas gerações. Nossa primeira convidada é a engenheira Luana Lende, uma vascaína especial, que é muito mais do que uma torcedora apaixonada. Com quase 2 anos de trabalho no clube, na área de patrimônio e engenharia, ela foi peça-chave em projetos importantes, como a construção do centro de treinamento, além de ter contribuído para melhorias na estrutura de São Januário. Ao sair do Vasco, Luana também fez um projeto para a reforma da sede do Calabouço e continuou envolvida em projetos sobre o clube. Atualmente, ela é uma figura ativa na comunidade vascaína, integrando o podcast Casaca e promovendo eventos em parceria com a Betano como influencer do Vasco. Com 54 mil seguidores no Instagram, a vascaína inspira milhares de pessoas com sua dedicação ao clube e sua presença constante nos jogos, até mesmo fora do Rio de Janeiro. Agora vamos conhecer mais sobre a trajetória da vascaína Luana Lende, suas conquistas, desafios que enfrentou ao trabalhar no Vasco e, claro, como ela vê o futuro do clube e o papel das mulheres nesse cenário. Prepare-se para uma conversa repleta de histórias emocionantes, bastidores inéditos e, acima de tudo, muito amor pelo Vasco da Gama. Essa conversa promete ser tão gigante quanto o nosso clube. Seja muito bem-vinda, Luana. É um prazer receber você nesse projeto Vasco com elas. Para quem não sabe, a Luana também participou significativamente da construção do Minas da Colina. Nós já trabalhamos juntas no clube, tenho ótimas lembranças desse período com ela e somos amigas há mais de 7 anos. Estou muito feliz por recebê-la aqui e construir mais uma história com uma grande amiga e o Vasco. Quero agradecer também porque a Lende foi a primeira a abraçar essa ideia e topar participar desse bate-papo tão especial. É realmente gratificante contar com a sua história, Luana. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o prazer e a honra é toda minha de estar contribuindo, nesse projeto tão legal e dizer que, realmente, quando envolve o Vasco, a paixão fala mais alto e a dedicação acaba sendo triplicada. Triplicada não, multiplicada cada vez mais. E foi uma honra também poder contribuir um pouco para a história do clube, dizer que, de certo modo, meu nome está marcado lá para sempre, por mais que muitas pessoas não saibam, mas, assim, é muito gratificante para mim, como vascaína, saber que eu pude contribuir, de certo modo, não só para a construção, mas para a história e um futuro promissor do Vasco. Perfeito, Luana. Você tem um papel fundamental na história do Vasco. Você cresceu vascaína e agora é reconhecida por seu trabalho dentro e fora do clube. Como foi essa trajetória desde a sua infância até o momento em que começou a atuar profissionalmente no Vasco? Que momentos ou pessoas marcaram o seu caminho? Cara, a minha história é muito engraçada, porque, assim, a minha família inteira é vascaína, tanto paterna como materna. E isso veio que de berço, Meus avós eram meu avô era português. E, assim, o Vasco sempre foi um símbolo aqui dentro de casa, foi algo que conectou todo mundo, Eu não consigo enxergar a minha infância sem o Vasco, por exemplo. E uma coisa que marcou muito para mim, até uma história que eu sempre comento com os meus amigos, é que eu fui literalmente escolhida, eu nasci no Vasco. Na rua atrás do estádio tem uma maternidade, Fernando Magalhães, e, assim, eu moro até consideravelmente distante do estádio, Eu moro aqui entre Praça Seca e Valqueire, e o estádio fica situado em São Cristóvão, hoje conhecido como bairro Vasco da Gama, e eu fui nascer literalmente ali, 2 ruas atrás de São Januário, do quarto onde minha mãe dava para ver a arquibancada.
Então, assim, desde de nascença mesmo, de berço, eu sou vascaína. E desde que eu me entendo por gente, quando meu pai não conseguia me levar ao estádio, era dentro de casa aos domingos, vem ver jogo, vem ver Vasco. E assim, foi uma infância muito legal. Eu até brinco, né? Eu falo, poxa, meu pai podia ter me botado para fazer um balé, me botou para ver futebol. Mas de fato, eu acho que as melhores lembranças assim que eu tenho com a minha família, com o meu pai especialmente, é por conta do Vasco. E profissionalmente falando, eu nunca me imaginei, na verdade, atuando dentro do Vasco, porque eu não tinha dimensão de que aquilo ali vai muito além do futebol. Não é só quatro linhas, né? Quando eu comecei meu curso de engenharia, eu definitivamente não fazia ideia de que era possível juntar as minhas duas paixões, a minha profissão e o meu clube. E graças a Deus eu consegui, inclusive foi meu primeiro emprego, assim, meu primeiro estágio. Depois eu atuei lá em São Januário. Primeiro eu comecei no CT. E é muito gratificante. Inclusive na obra do CT é até um ponto interessante. Eu fui a única mulher que participou. Então eu sinto muito orgulho disso, porque eu ainda sinto essa falta de ter mulheres atuando em obras, principalmente em coisas que envolvem futebol. E poder ter feito essa representatividade é muito gratificante para mim. E assim, o orgulho da casa, né? O meu pai, ele faltou fazer um post no jornal para dizer que a filha estava trabalhando no Clube do Coração e tudo mais. Então, assim, é algo que marcou a minha história. Tem toda essa questão de representatividade mesmo. Eu não sabia que você foi a primeira mulher a trabalhar numa obra do Vasco, na verdade, a única mulher, né, a trabalhar nessa construção. Na E construção imagino do como foi CT, difícil para sim. você. Foi muito importante, porque assim, até no primeiro momento, eu repensei muito se de fato eu tinha escolhido o curso certo, se eu estava na área certa, porque assim, você chegar numa obra e lá, assim, tinha em torno de mais de 150 funcionários, né? Uma obra bem grande. Você chegar lá, eu estagiando, não tinha muita realmente noção do que estava fazendo, era meu primeiro contato de fato com a profissão. Sendo mulher, eu tinha 18 anos, então assim, as pessoas, os homens, né, olhavam para mim como uma menina, tipo, pô, por que essa garota sabe? O que ela vai falar? Homens com pedreiros com 30, 40 anos de experiência, né? Então, assim, foi muito complicado. Eu consegui me reafirmar lá dentro. Mas chegou um dia que eu tava no meu limite. Eu não tava, tipo. Eu sentia que as pessoas não me respeitavam, a verdade era essa. E aí eu conversava muito em casa, pai, será que essa é a profissão certa? Será que, poxa, eu tenho que mudar de rota? E ele falou assim: não, cara, você tem que se estabilizar e afirmar que você estudou para isso, que é isso que você quer, as pessoas vão ter que te respeitar na marra, porque assim, por mais que você hoje não tenha experiência, porque quando eu comecei lá realmente eu não tinha, ele falou assim, por mais que você não tenha experiência, você tem o conhecimento, você estuda para isso. Então, eles podem até ter a experiência, porque trabalham muitos anos na área e tal, mas você está estudando para isso, está se qualificando para isso. E aí foi nesse dia que a minha chave virou, né? Eu cheguei lá no Vasco e falei com todos eles, falei, gente, eu não foi assim, de uma forma bem difícil para mim realmente impor isso, mas eu cheguei lá e falei com eles, olha, eu não tô aqui de brincadeira, eu tô aqui trabalhando, eu preciso de fato que vocês colaborem comigo, realmente vão ter coisas que eu não vou saber e eu vou aprender muito com vocês, mas eu também tenho muito a ensinar, eu também tenho muito a passar. Então eu acho que assim, uma parceria, da mesma forma que eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo e juntos a gente vai fazer essa obra acontecer. E depois disso, eu acho até que eles ficaram um pouco espantados, né? E, cara, as coisas começaram a fluir muito bem, tudo eles me perguntavam, tinha coisa que eu não sabia, eles me chamavam, vem ver como é que faz uma instalação, como é que faz uma drenagem. E, assim, eu sou muito grata. Acho que aquela equipe ali, depois dessa conversa, me abraçou de um jeito. E grande parte das coisas que eu sei hoje, eu digo que mais de 70% eu aprendi no Vasco. Como a sua primeira experiência profissional dentro do clube, né? Então, o seu pai, ele foi incentivador também da questão do seu posicionamento, e isso foi fundamental na sua virada de chave, né? Como você mesma disse. E aí você Sim. teve esse apoio dentro de casa. Então, quando você começou a trabalhar no Vasco, como foi o seu primeiro dia ou o momento em que você percebeu a dimensão do que você estava construindo? Como é que foi a sensação ao ver transformar a sua paixão pelo clube em um trabalho? Cara, foi assim,
a ficha demorou um pouco a cair, na verdade. No momento que eu mandei o currículo, foi muito por parte do meu pai também, que ele sempre me incentivou muito e ele sempre disse o seguinte: o não você já tem. Então, quando eu enviei o meu currículo, eu juro, parecia que eu ficava gelada, assim, esperando uma resposta. E ele falou, cara, não, você já tem, tenta, vai ser uma parada que você vai gostar, você vai se empenhar, você já vive muito no Vasco naquela época. Eu acho que você vai lembrar, a gente ia muito a São Januário, até mesmo sem ter jogo, ia, né, frequentava São Januário, almoçava em São Januário. Então ele falou assim, é uma parada que você já vive e vai agregar não só profissionalmente, mas vai juntar, né, com a sua paixão. E aí eu mandei o currículo, eu não acreditava, fiz a entrevista também, a ficha não caía. Quando eu comecei a trabalhar lá, o meu primeiro dia parecia que eu estava na Disney, porque eu cheguei lá e meus olhos brilhavam e realmente eu me senti um pouco perdida, porque, como eu disse anteriormente, eu não tinha muita noção, era o meu primeiro contato com o trabalho, né? Mas assim, eu tinha muita vontade de aprender. Então, meu horário de sair do Vasco, até porque era um estágio, era 3 horas. Eu queria sair 5h30, 6 horas todos os dias, porque eu queria aprender, eu não queria ir embora. Eu não considerava aquilo ali, de fato, um trabalho. E é muito verdade aquilo que dizem, né? Que quando a gente trabalha com o que ama, deixa de ser trabalho. Isso na primeira fase foi muito real, depois acabou complicando um pouco, mas a dimensão, assim, a ficha foi caindo de que eu tava num clube gigante quando pessoas que eu nunca tinha visto na vida vinham falar comigo não sobre página ou sobre futebol, vinham falar comigo profissionalmente. Pô, como é que tá a obra? Eu tenho acompanhado lá, que eu postava algumas coisas também, né, a respeito da obra. E eu falei assim, gente, eu tô hoje ocupando uma posição que é desejada por milhares, por milhões, talvez, de pessoas, sabe? De poder trabalhar no Vasco, de enfim, fazer parte dessa história. E aí, no dia do hasteamento da bandeira, que foi onde eu contribuí muito, e isso aconteceu dentro de uma semana. Eu entrei no Vasco, em uma semana eles já foram hastear a bandeira, que é um símbolo muito importante. Cara, quando eu ajudei, de fato, a subir aquele mastro, as coisas acontecerem, eu falei assim, caraca, que bizarro, a TV Globo tá aqui, estão transmitindo a obra que eu faço parte, o projeto que eu faço parte. Então, foi muito legal. E é difícil assimilar, né, que a gente trabalha numa empresa tão grande, porque para mim o Vasco naquele momento tinha deixado de ser apenas um clube de futebol. E eu descobri que lá dentro existem várias profissões, não só engenheiros, né, mas jornalistas, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, pessoas no atendimento de RH. É uma empresa realmente gigante, tem de tudo. Então, quando eu me vi inserida ali, eu fiquei realmente muito realizada. Quando você fala sobre trabalhar com paixão, não parecer trabalho, na verdade eu acho que a gente carrega até um peso talvez maior ainda, porque a gente consegue conectar a nossa profissão com o nosso hobby, com o sentimento. Então a gente acaba se dedicando ainda muito mais, né? Tudo que acontece acaba ficando mais intenso, né? Isso é verdade. No primeiro momento, foi até por isso que eu disse que, assim, no primeiro momento foi muito legal e depois isso se tornou um problema, porque coisas que às vezes não eram da minha responsabilidade, não eram da minha área, eu queria abraçar, eu queria ajudar, eu queria resolver. Tanto é que um tempo depois eu comecei a atuar em até outras áreas dentro do Vasco. Comecei a trabalhar em jogos de futebol. Para você ter ideia, eu já fui até auxiliar, eu nem sabia que isso existia, auxiliar do quarto árbitro. Eu ficava dentro do gramado auxiliando, porque assim, a gente vai se envolvendo, vai vendo as coisas acontecendo e não tem dimensão, não vê a hora passando. Só que qual foi o momento que isso virou um problema? Eu não tinha mais vida, porque assim, o meu hobby, o meu lazer era estar nas arquibancadas torcendo. O meu trabalho era estar em São Januário ou no CT trabalhando. E eu ainda queria ficar além do meu tempo de trabalho. Então, assim, eu realmente chegou um momento que eu não tinha mais vida e aquilo ali começou a me consumir. Começou a me consumir profissionalmente falando e também emocionalmente, porque o meu lado torcedor, eu senti que chegou um momento que
aquilo ali foi esfriando, porque quando você tá muito envolvido, você vê coisas também que às vezes não são legais. E aí você começa, não é nem ficar enojado, eu não sei se é essa palavra, mas você começa de fato ver que não é aquele mundo mágico, né, que você imaginava. Era uma realização sim trabalhar lá, eu fui muito feliz, só que quando eu comecei a querer abraçar o mundo, isso se tornou um problema para mim. Eu comecei a ficar muito sobrecarregada, e aí acaba que a minha ajuda, o favor que eu fazia, meio que virou uma obrigação. Porque quando eu não podia fazer algo que eu estava fazendo além, eu era vista como incompetente, digamos assim, né? Não com essas palavras, não chegavam e falavam isso pra mim. Mas assim, meio que era isso. E aí eu falei assim, cara, eu preciso tirar um pouquinho o pé do acelerador, diminuir o meu ritmo, porque eu comecei a me envolver demais. E nada que quando a gente faz em exagero é bom. E eu senti que eu estava exagerando em alguns momentos. E quando você voltou para a torcida, quando você parou de trabalhar diretamente dentro do clube e voltou a ser a torcedora, voltou para as arquibancadas de fato, de verdade, você sentiu uma diferença? Você tinha medo de como é que seria o seu posicionamento, da sua reação mesmo? Você consegue descrever para gente como é que foi esse momento específico? Então, para mim foi um pouco complicado, porque como eu acabei de citar, eu saí do Vasco por uma opção minha, não foi uma decisão fácil. Eu pedi demissão, né, do clube, porque de fato eu senti que eu já tinha entregado o meu, tipo assim, eu tinha cumprido o meu propósito, né? E aí eu comecei a me complicar. E quando eu digo me complicar, é porque assim, eu comecei a fazer acompanhamento psicológico, porque de fato eu estava muito sobrecarregada. E como eu disse anteriormente, eu não sei se a palavra certa é enojada, mas a gente, quando está inserido no outro lado, porque quando é torcedor, a gente vê aquilo que sai na mídia e tal, vê apenas o futebol. Só que quando a gente trabalha dentro de um clube, isso serve para qualquer empresa. Quando a gente trabalha em algum lugar, a gente tem acesso a outras informações, a outras coisas. E as coisas que eu estava vendo no período em que eu estava trabalhando foram coisas que não me agradaram. Inclusive, foi o ano que o Vasco foi rebaixado, né, pela última vez, 2021. Então, assim, eu estava muito frustrada com a parte do trabalho, com a parte do time em si, que tinha sido rebaixado. Eu estava muito chateada. Só que eu tinha a percepção de que a mesma coisa que estava me chateando muito, que era o Vasco, era aquilo que me aliviava, porque toda vez que eu estava na arquibancada com os meus amigos, eu conseguia me expressar, eu conseguia botar para fora todo aquele estresse. Então, assim, quando de fato eu voltei a ser somente torcedora, para mim foi libertador. Apesar da fase ter sido ruim para o Vasco, né? Logo após, estava voltando de pandemia, na verdade. Então, assim, pra mim foi libertador. Foi libertador eu poder apenas torcer, sem responsabilidade, sem compromisso, sem peso na consciência, né? De que, caramba, eu tô aqui torcendo, mas amanhã eu vou ter que estar lá dentro, ouvindo os comentários, ouvindo as coisas que estão falando, porque a gente, como eu disse, se envolve tanto que tudo que sai na mídia te abala, parece que as pessoas estão falando pra você, quando na verdade não. As pessoas só estão torcendo. E eu falei, cara, eu preciso voltar a de fato só torcer e não me importar mais com esse lado profissional, porque eu não tô mais vestindo a camisa de funcionária. E foi assim muito bom, demorou um pouco para essa transição acontecer de fato, porque eu ficava muito ligada, eu encontrava as pessoas que trabalhavam comigo, e todo mundo sempre perguntava: "E aí, quando é que você volta?" e tal, e eu pensando, gente, eu não vou voltar. Mas não, nunca foi pelo clube em si, né? Não foi pelo clube, e sim pelas pessoas que eu encontrei no caminho, pelas situações que aconteceram, e aí eu não tinha vontade nenhuma de voltar. Hoje em dia eu já tenho outro pensamento, né? Porque foi realmente a oportunidade da minha vida, foi o projeto da minha vida. Mas assim, ser torcedor é muito bom, porque a gente pode se expressar sem compromisso nenhum. Você amadureceu muito, né, no Vasco. Foi muito importante para sua formação e também para o seu lado pessoal, porque foi uma realização de um sonho, né? Foi sim. Como eu disse, foi o primeiro contato, né, que eu tive com obra, com construção. E assim, eu acredito que tudo tem um propósito, né?
Eu fui muito feliz no Vasco. Eu fui bem mais feliz do que triste, a verdade é essa, porque, assim, complicações, momentos ruins a gente vai ter em qualquer lugar, discussões e atritos dentro do trabalho vai ter em qualquer lugar. Tanto é que depois de lá eu fui para uma outra empresa e tive também problemas, isso é normal, é inevitável. Só que, assim, eu entrei lá uma menina, né? Entrei com 18 para 19 anos. Tudo que eu aprendi, assim, de base da minha profissão foi dentro do Vasco. Eu trabalhava com muito empenho, com muito orgulho de estar representando o clube. Eu era muito feliz. E assim, obviamente que as responsabilidades não eram bobinhas, né? Eram responsabilidades até muito grandes, porque a pressão da torcida e da imprensa foi algo que impactava diretamente, principalmente no CT, porque estavam cobrando a estreia, a inauguração do CT, era ano também de eleição do clube, então o presidente que representava na época pressionou muito a gente para poder entregar, acabou que a gente fez uma inauguração não da forma que gostaríamos, então eu tive que aprender a lidar com as adversidades. E aí a gente até brincava, a gente falava assim, cara, se a gente está conseguindo fazer uma obra, às vezes com pouco recurso, ou enfim, com algum atraso, que teve momentos que uma empresa não entregava o produto que a gente precisava, a gente tinha que se virar, aí tinha pressão da imprensa, e aí a gente brincava, pô, se a gente está conseguindo fazer uma obra nessas condições, a gente faz qualquer obra. E isso é verdade. É muito verdade, eu amadureci muito, eu saí de lá com uma outra mentalidade, com uma perspectiva de futuro, profissionalmente falando, muito maior. Depois do Vasco, eu fiquei visada e vidrada também em querer trabalhar com obras grandes, tipo assim, shopping, pontes, estádios. Eu nunca quis, de fato, atuar na área de casa. Eu quero ser uma engenheira que faz obras residenciais. Óbvio que isso faz parte do processo. Quando eu saí do Vasco, eu fui para uma construtora, e inclusive a gente fez um condomínio, né, de apartamentos. Só que assim, eu nunca quis atuar nessa área. Foi algo que eu precisei para minha formação, eu precisei ter essa experiência. Só que quando eu passei pelo Vasco, eu de fato me encontrei. Eu falei, caraca, é isso aqui que eu quero. Inclusive, o meu trabalho, né, final de conclusão de curso foi sobre essa minha experiência no Vasco, sobre o CT e o tipo de obra que a gente aplicou lá. Foi uma obra, inclusive, de construção modular, não é muito comum ainda, ela está crescendo cada vez mais. Inclusive, na Copa do Mundo, fizeram um estádio sobre isso, sobre container. Então, foi uma coisa também que eu falei, caraca, a obra que eu fiz, o tipo de construção que eu fiz, agora está sendo ampliada. E graças ao Vasco, eu pude ter esse contato. Você participou de projetos muito significativos, como a construção do CT, o desenho da estrutura da reforma da sede do Calabouço e melhorias em São Januário que foram executadas. Como foi contribuir para cada um desses projetos e o impacto que eles tiveram no clube e na torcida? Então, o CT foi, eu acho que a maior realização. Inclusive, eu tenho uma placa aqui, né, do dia da inauguração, que de fato eu vou levar isso para sempre, porque o Vasco não tinha, né? Isso chegava a ser até um absurdo, um clube do tamanho que é o Vasco, gigante, não ter um centro de treinamento. Antes disso, a gente alugava, né? Treinava-se no Arte Sul e era um pouco desgastante. Apesar de que, economicamente falando, naquele momento, era muito interessante, porque o Vasco alugava e meio que a responsabilidade de água, luz, era do Arte Sul. Só que assim, aquilo ali poderia encerrar a qualquer momento. O Vasco não tinha autonomia. Ah, eu quero treinar 3 horas da manhã. Eu sei que isso não acontece. Mas se eles quiserem fazer, eles vão poder treinar, porque o CT é do clube. Então, foi algo assim inédito na história do Vasco, num centro de treinamento. Ele ainda não foi concluído, na verdade. Foram 4 etapas e aí teve a arrecadação, né, dos torcedores e só uma etapa foi concluída. É justamente um centro de treinamento modular porque eles visavam a ampliação do terreno, que é um terreno de 100 mil metros quadrados. Hoje eu só tenho um quarto, como eu disse, ocupado, né, mas tem potencial para uma obra maior e eu torço muito para que a nova gestão ou a próxima gestão que seja execute isso, porque tem potencial para ser um dos maiores centros de treinamentos e mais completos do Brasil. E aí o que acontece? Quando eu saí do CT, eu fui para São Januário, né? A gente entregou para o futebol e aí eles ficam responsáveis por toda a administração. E aí em São Januário foi também bem impactante para mim, por saber que ali é de fato a nossa casa, né? Foi construído com o suor do torcedor e eu, como torcedora, estava podendo também contribuir em algumas melhorias.
Para o torcedor de fora, essas melhorias talvez não tenham sido vistas, porque não foi nada de fato grandioso, mas foram melhorias muito importantes para o clube, como a revitalização da marquise, estava em um estado bem precário, com, enfim, ferros à mostra, oxidando, e aí a gente fez essa revitalização na parte superior e na parte inferior também, que foi pintado. Teve a pintura da arquibancada, que pode parecer bobo, mas dá um impacto gigante para a arquibancada em si, né? E de visibilidade, né? A gente mudou o letreiro, era um Vasco com uma outra fonte, uma outra letra. Teve também a parte de refletor, foi um projeto de iluminação, e na época o Vasco foi com a iluminação mais tecnológica do Brasil, até acima do Maracanã. Teve também algumas outras melhorias, tipo casa de máquinas da piscina. Para quem não sabe, né, São Januário é um complexo, não tem só o estádio, tem o parque aquático, tem o Colégio Vasco da Gama, e teve também o projeto de revitalização do hotel dos meninos, da base. Então, assim, cada pedacinho ali tem o seu valor. Quando ao Calabouço foi um projeto extra Vasco, né? Eu não estava mais atuando como funcionária do clube, mas assim, por ter trabalhado lá 2 anos, de ganhar da confiança do pessoal, eles me procuraram e falaram: olha, a gente quer transformar isso aqui. Infelizmente, foi um projeto que não caminhou, ele não seguiu em frente, mas era um projeto muito interessante, que teria várias vantagens para o sócio. Era como se fosse um hotel para o clube, né? Então, assim, sócios off-rios poderiam vir e ficar hospedado no hotel do Vasco. O Calabouço, ele fica situado num ponto muito privilegiado do Rio de Janeiro, né? Então, assim, é perto de aeroporto, tem uma vista magnífica, então seria um projeto muito, muito interessante. Eu torço também para que isso caminhe, e não só porque eu fiz parte do projeto, mas é porque, de fato, é algo muito interessante, e o Vasco, do tamanho que merece, e a torcida também. Realmente, você contribuiu bastante com a história do clube e também você conectou com a sua história, né? Porque é algo que você vai continuar carregando, todas essas lembranças. É envolvente poder dar essa contribuição e participar da história, né? Porque você participou da história, você viu sendo construída, tem o seu suor ali também, tem o seu esforço. E eu fico muito orgulhosa de ver uma mulher envolvida nesse projeto e sabendo que tem um sentimento tão genuíno por tudo que está acontecendo, sabendo o quanto você valoriza e respeita e vive a história do Vasco. Você também demonstrou ao longo da nossa conversa uma certa decepção pelos bastidores. Eu posso usar essa palavra, decepção? Claro. Muitas vezes o que acontece nos bastidores não é visto pela torcida. Você pode compartilhar histórias de bastidores que mostram a complexidade ou o esforço envolvido em fazer esses projetos acontecerem? Claro, posso sim. Uma das coisas, assim, que me incomodavam bastante, eu não sei como tá hoje em dia, e eu espero de coração que as coisas tenham evoluído e tenham melhorado, mas era um pouco da falta de comunicação interna. Por exemplo, a gente sofria muito com pagamentos no clube, e isso era visto a todo tempo, né? Éramos até zoados, virando chacota, porque a Light chegou na porta de São Januário e não pagaram a luz. Esse exemplo, que muitos rivais, até a questão de água, né? E São Januário não tem água. É uma situação muito chata. E para quem tá de fora, pensa assim: caraca, o Vasco não tem dinheiro para pagar uma conta de água. E assim, apesar de toda a complexibilidade financeira do clube, o ponto nunca foi sobre ter ou não dinheiro. Muitas das vezes, obviamente, tinha momentos que realmente não tinha, mas o ponto principal não era esse, sim a falta de comunicação. E eu sei disso por conta do meu setor. Quando a gente lançava, às vezes, uma nota de pagamento de um empreiteiro, enfim, de uma empresa, às vezes essa nota ela demorava, porque lá a gente conseguia, né, acompanhar quanto tempo, se ela já tinha sido vista, se ela já tinha sido faturada, enfim, a gente conseguia acompanhar isso até mesmo para dar um feedback para o nosso contratado, né, para a empresa contratada. E muitas das vezes passava-se 5, 6, 7, 10 dias e ninguém nem abria essa nota, esse lançamento que a gente fazia no sistema do Vasco, porque o sistema era falho. O departamento financeiro não é que eles não estavam trabalhando ou que eles não estavam pagando, é porque para eles
não chegava uma notificação de, opa, tem um lançamento aqui, com vencimento daqui a 3 dias, 4 dias. Então, muitas das vezes as coisas venciam, o Vasco pagava com juros, e aí, se fosse uma conta de luz, vamos dar esse exemplo, né, que a mídia inteira já viu, chegava lá a Light para cortar a luz. Ué, mas por quê? Porque ninguém viu que a conta estava vencendo, estava no sistema. Então, assim, isso são coisas que vão desgastando. Na época também teve uma situação que me chateou demais, que foi um possível investimento da Ambev. Não vou citar aqui valores, mas era um investimento muito bom e era um valor destinado ao patrimônio, à engenharia, ou seja, para melhorias mesmo do estádio. Obviamente que com esse valor a gente não conseguiria fazer um estádio novo ou demolir e fazer um novo São Januário, né, como todo torcedor almeja. Mas era uma quantia significativa que a gente conseguiria fazer melhorias nos banheiros, que é algo muito precário, né, que a torcida também reclama muito, e a gente tem essa noção. Apesar de ser nossa paixão, a gente sabe que São Januário tem pontos para ser melhorado. E aí, essa verba estava cotada para cair, e a gente fazendo planos, né? A gente, quando eu digo, é eu e a minha equipe, né, do meu setor, fazendo vários planos de, não, a gente vai começar, e a gente vai fazer, vai acontecer, e não sei o quê. E simplesmente, cadê a verba? A verba sumiu, digamos assim. Um tempo depois, a gente descobriu que o valor foi meio que desviado ao futebol, foi, né, destinado ao futebol. Eu não vou usar essa palavra desviada, não, porque é muito, muito ruim. Mas foi destinada ao futebol. Agora, pro que do futebol? Não me faça a pergunta. Eu não sei se foi em viagem, se foi em pagamento de jogador, se foi, enfim. Não faço ideia. Só que isso desmotiva, porque chegou um momento, teve alguns momentos, que eu ia trabalhar e eu simplesmente não trabalhava. Eu estava em São Januário à disposição do clube, mas eu não executava a minha função. Por quê? Porque eu não tinha o que eu pudesse fazer. Porque como não tem dinheiro, aí se não pagam uma empresa, o rapaz fala, ó, amanhã então os meus funcionários não estão aqui. E isso desmotivava muito. E aí, como eu disse, por ser vascaína, aquilo ali começou a me consumir emocionalmente, porque eu ficava assim, gente, olha o que estão fazendo com o meu clube, com o meu time. E, de fato, era algo que eu não podia fazer nada para mudar. E aí eu comecei, assim, a analisar, tipo assim, isso começou a me consumir. E eu falei, cara, realmente isso tá me fazendo mal, porque eu não estou nem conseguindo trabalhar, e a minha parte como torcedora, né, o meu lado emocional está mega abalado, porque eu também não consigo fazer nada. E isso reflete no futebol, porque se a gente não tem uma boa gestão, a gente não tem um bom fluxo financeiro, a gente também não consegue ter um retorno. E se a gente não tem um retorno, a gente não consegue fazer boas contratações, e se não consegue fazer boas contratações, não tem um bom elenco, e se não tem um bom elenco, não tem título, enfim, isso é uma cadeia, né? Vai se espelhando para todos os lados. E eu torço de verdade para que isso tenha mudado. Logo após a minha saída, o Vasco foi vendido, não foi uma boa SAF. Eu, no primeiro momento, fui muito a favor, depois eu fui contra, fui muito criticada por ter sido contra. Deu no que deu. Eu não quero dizer, tipo, tá vendo? Eu tinha razão. Jamais, até porque quando algo dá errado pro Vasco, e eu não quero isso, mas eu espero que esses pequenos problemas, porque de fato eram problemas pequenos, mas que se tornavam grandes pela falta de organização. Não sei se o sistema era falho, se era, enfim, um ajuste que precisava ser feito, mas esses são alguns exemplos que, assim, refletiam e impactavam na minha profissão. Falta muita transparência, honestidade e respeito com a torcida, né? Acaba sendo um ciclo vicioso que justifica até mesmo a situação que a gente vive hoje e que a gente vem vivendo ao longo de muitos, muitos anos. É um desrespeito muito grande com a torcida do Vasco, que é uma das torcidas, ou a torcida mais apaixonada do Brasil, e que vem sofrendo e sendo massacrada ao longo de muito tempo, né? Mas mesmo assim, sempre apoiando em todos os momentos, e sempre que precisa de ajuda, recorrem aos torcedores. E os torcedores sempre vão lá, abraçam, mas na hora de fazer as coisas certas sempre tem uma situação que acaba desviando do caminho que vai trazer o sucesso para o clube. Isso é muito verdade. E parece não. Quando as coisas vão se acumulando, isso vai se espelhando para os próximos anos. Uma coisa, agora é meio que uma crítica também à torcida, né?
E eu me incluo nisso, porque por mais que não tenha sido eu que fiz, mas eu sou vascaína. Então, quando a torcida do Vasco faz algo, eu tô incluída naquilo ali. Eu super consigo compreender a revolta da torcida. Só que, assim, uma das coisas que era muito complicada, e quando eu era funcionária, eu ficava, assim, muito estressada, era, por exemplo, fulano não fechou com o jogador tal, ou, enfim, acontecia algum problema e a torcida queria protestar, chegava em São Januário, quebrava vidro, pichava muro, tacava bomba, né? Fazia o protesto. Só que depredando o patrimônio do clube. E aí eu ficava assim, gente, a gente já. Porque realmente nesse ano, né, 20, 21, que foi o período que eu trabalhei lá, inclusive que foi que o Vasco foi rebaixado, foi um ano assim que a gente ficou muito mal financeiramente falando. E aí, quando acontecia alguma. E também teve essa situação que eu acabei de citar, da Ambev, que entraria um dinheiro que não entrou. Então, assim, todo o dinheiro que caía lá, que dava pra gente usar, era assim, uma festa. A gente, caraca, caiu um dinheiro, vamos fazer uma melhoria. E aí, quando tinha esses protestos, de quebrar vidro, de pichar muro, disso, eu ficava assim, meu Deus, o dinheiro que a gente podia estar, sei lá, trocando todas as privadas de todos os banheiros, trocando os espelhos dos banheiros, a gente agora vai ter que pintar a parte externa de novo, porque picharam. Eu ficava assim, revoltada, porque essa não é, de fato, a melhor opção de fazer barulho, né, de fazer protesto. Não que tenha um jeito certo, né, cada um se expressa da forma que achar melhor e consegue. Eu também não vou cobrar, porque eu sei que tem muitos vascaínos que não conseguem estar protestando e gritando e fazendo, enfim, cartazes. Cada um tem sua realidade, mas, de fato, depredar um patrimônio é algo muito complicado. Porque a gente está quebrando aquilo que é nosso, entendeu? Não é do governo, não é público, ninguém vai lá e vai pagar pra gente. E isso me consumia muito. E a falta de transparência que você citou é muito verdade, porque quando a gente está aqui do lado de fora, a gente não faz ideia do que acontece dentro do clube, tanto de gerenciamento, tanto de finança, tanto de contratação. A gente só sabe aquilo que eles querem que a gente saiba. E nem sempre o que eles querem que a gente saiba é de fato verídico. Muitas das vezes vão chegar, vão contar uma história, enfim, só para poder calar a boca do torcedor, só para dizer, eu falei, hein? E a gente abraça a ideia. E quando vai ver, aquela ideia ali não flui, era de fato só para calar nossa boca por um determinado momento, e isso é muito injusto, porque a torcida do Vasco, ela não só merece comemorar título, mas ela merece honestidade. E eu sempre falei isso, se chegassem pra gente e falassem assim, 10 anos aí, tá? 10 anos a gente vai ficar só reconstruindo o clube em todos os departamentos, sem título, sem nada, 10 anos. Eu tenho certeza absoluta que a torcida ia falar assim, beleza, 10 anos. Mas no 11º ano, a gente ia falar, e aí? E aí, como é que tá? Eu tenho certeza disso. Só que a gente tá cansado de promessas, de promessas, de promessas, e datas, e prazos, e nada acontece, nada flui. E aí o que de fato acontece com a revolta, né? E quando eu tava lá dentro, eu via isso. Gente, eles não estão sendo transparentes. Meu Deus. E aí foi que de fato eu comecei a caducar. Eu falei, preciso de psicólogo, porque isso tá me afetando muito. E eu almejo que, assim, eu até acredito muito na gestão. Hoje a gente tá com o Pedrinho, né? Eu acredito muito na gestão dele. Eu sei que não é fácil gerir um clube. Eu também não vou tirar a responsabilidade, né? Porque quando ele quis se colocar nessa posição, ele já sabia de todos os problemas, ou da grande maioria deles, que o Vasco apresentava. Só que, assim, não é fácil gerir um clube. E um clube que tá abalado em todas as áreas há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, né? Só que, assim, também é muito difícil pedir paciência, né, pro torcedor, quando a única coisa que a gente tem são palavras, né? A gente não tem título, a gente não tem um motivo, de fato, para abraçar a ideia. Mas eu torço muito para que dê certo, porque, como eu disse também na outra pergunta, quando flui, flui em todas as áreas, e o que fica bem é o Vasco. E essa questão da honestidade, ela é muito importante, não ser algo a ser visto somente sobre um presidente, sobre um diretor. Ela parte em cima de todos os funcionários do clube, até mesmo da torcida, né, que fica às vezes em muitos momentos tentando ganhar em cima do próprio torcedor. Então, se a gente quer o sucesso, se a gente quer o avanço, o progresso, comemorar títulos, enfim, celebrar, né, mais vezes, a gente precisa começar a olhar também pelo que a gente tem feito
Isso é verdade. Você deu um exemplo aí da própria torcida, e a gente vê muito, né? Obviamente que eu não vou generalizar, não são todos, mas a gente vê muito a questão de ingresso, por exemplo. Eu sei que é muito injusto para aquele torcedor que paga um sócio, às vezes, de um rating menor, né? E ele não consegue ingresso. Só que aí a gente vê também muita gente se aproveitando, muito sócio, muito torcedor querendo lucrar em cima de outro vascaíno, querendo cobrar 300, 200 reais em cima de outro vascaíno. Então, assim, colocar um pouco também a mão na consciência, porque hoje a pessoa tá vendendo, tá lucrando, mas isso reflete em tudo. Como que quer cobrar uma honestidade, uma transparência do clube, se nem o próprio torcedor está fazendo o seu papel? Como eu disse, eu não estou generalizando, isso não se inclui para todos, mas, cara, o que eu vejo de até conhecidos meus divulgando, vendo ingresso, às vezes nem abriu a venda, mas é porque aquela pessoa ali, ela tem, né, um sócio mais alto, uma quantidade de estrelas no sócio maior, ela consegue, tem a facilidade de comprar o ingresso e quer lucrar. Eu fico de verdade abismada com isso, de pessoas querendo tirar proveito. E quando eu digo tirar proveito, não é usar a imagem do Vasco, é usar o Vasco para se promover e lucrar. Porque, por exemplo, eu agora até me incluo nessa parte de influencer, eu nunca me considerei uma influenciadora do Vasco, né? As coisas foram fluindo, eu fui compartilhando as minhas vivências nas minhas redes sociais, as minhas viagens. Teve o projeto também Minas da Colina, no qual eu participei, então acaba que eu me tornei conhecida dentro da torcida. Só que assim, tem muita gente que usa do Vasco para ganhar like, para de fato se aproveitar. Você vê que aquilo ali não é genuíno, né? Eu não sou Jesus para julgar ninguém, só que, cara, me entristece muito, porque quando é algo que a gente ama, que envolve, né, paixão, e a gente vê uma outra pessoa, um outro torcedor, digamos assim, usando daquilo ali para surfar na onda do Vasco, às vezes tirando sarro de uma situação complicada, zoando, isso me entristece muito, porque a única coisa que o Vasco tem hoje, literalmente, é a torcida. E se essa for, como que eu posso usar a palavra? Não é cruel, mas se essa torcida não for justa com o clube, não amar genuinamente o clube, também não vai fluir mais nada. Porque o que tem de gente tentando atrapalhar o meio-campo, espalhando também fake news, que é uma coisa que embola o meio-campo de contratação, né, de, enfim, patrocínios, é absurda. Eu fico vendo, eu fico assim, gente, é só dar um Google. O mesmo WhatsApp que a pessoa às vezes recebe um fake news, ela pode ir ali e fazer uma pergunta, pô, isso é verdade? Qual a fonte? E isso também é uma coisa que tem que melhorar muito na torcida do Vasco. E como você enxerga a Luana antes de entrar no clube para a Luana de agora, depois que saiu? Cara, a Luana antes de entrar no Vasco era uma menina boba, ingênua, sem maturidade, que só sonhava. Eu, de fato, naquela época, eu só sonhava, assim, em viver o Vasco, né? É até uma frase que eu uso bastante, vocês precisam viver mais o Vasco. E, de fato, era o que eu fazia. Quando eu entrei no Vasco, eu amadureci, eu ganhei responsabilidade de ter que acordar cedo, de ter que lidar com o chefe, de ter que, enfim, às vezes me impor para pessoas mais velhas, que eu sempre tive muita dificuldade. Eu sempre falei assim, pô, se a pessoa é mais velha, eu tenho que respeitar. E de fato tenho que respeitar, mas eu também tenho que ser respeitada. Então teve essa situação que eu contei, né, de ter que me impor na obra. Então ali eu aprendi, eu amadureci. Eu aprendi a me impor, eu ganhei responsabilidade, eu também aprendi a diferenciar quem de fato é o seu amigo de trabalho, é alguém que você pode contar. E também separar as coisas, né? Naquela época, como eu mencionei, eu tive até que fazer acompanhamento psicológico, eu não sabia filtrar, eu não sabia separar o que era trabalho, o que não era, eu trazia também muita responsabilidade para dentro de casa. Hoje em dia é um hábito que eu não tenho mais. Se eu tenho que resolver uma coisa no trabalho, nem que eu fique 1 hora a mais no trabalho, eu vou resolver no trabalho, eu não quero trazer problemas para casa. E eu trazia muito isso para casa, né? De chegar em casa, meu Deus, eu tenho que fazer uma entrega para amanhã, tenho que fazer uma planilha para amanhã, e eu não tinha vida. Isso não só pelo Vasco, né? Mas eu tô dando esse exemplo porque foi como o meu primeiro emprego, foi minha primeira experiência. E assim, eu começava a me estressar com a minha família, porque eu tava muito saturada, eu tava muito cansada. E eu falei assim, cara, eu preciso aprender a lidar. Graças a Deus eu tive um gestor
maravilhoso dentro do Vasco. O nome dele é Leonardo. E, assim, ele me abraçou como uma filha. Inclusive, hoje eu até, né, convivo um pouco com a família dele, com a esposa dele, com a filha dele. A gente fez uma amizade fora trabalho. E assim, ele me ajudou muito. Ele me ajudou a amadurecer, a expressar as coisas que eu estava sentindo, porque eu não sabia. Às vezes eu estava muito estressada por conta do trabalho, e eu não sabia expressar, estava muito chateada com algum colega e eu não sabia lidar. Então, com certeza, eu tive uma evolução, um amadurecimento muito grande. Hoje eu sou uma outra Luana, sem sombra de dúvidas. E você falou do seu chefe, o Leonardo, né, seu líder. Mas você sente falta de uma representatividade feminina? Você sentia falta de ter mais mulheres no clube? Como você vê o papel das mulheres no bastidores de futebol hoje? Cara, então, eu sentia muita falta. No meu departamento, inclusive o Leonardo ainda trabalha lá, e no meu departamento, que é o departamento inicialmente de engenharia, depois eu fui incluída no de patrimônio, né, que aí englobava tudo, não só São Januário, mas Calabouça, Sede da Lagoa, os CTs, né, que tem o CT de Caxias também. E lá tem uma representante, que é a Daniela. E assim, ela também é uma mulher incrível, magnífica, eu juro, eu acho que eu nunca conheci alguém que trabalhasse tanto que nem ela. E ela, assim, vascaína roxa também, eu acho que é muito importante, tá? Dar oportunidade para vascaínos trabalhar no Vasco. Porque ninguém vai trabalhar com tanto amor e dedicação como um vascaíno. Mas agora, voltando para a parte da representatividade feminina. Não só dentro do clube eu sentia esse déficit, mas também na área na qual eu atuo, né? Que é uma área muito machista, digamos assim. Eu trabalho com obra, é muito difícil eu encontrar mulher. Nessa obra que eu tava agora, a última, só tinha eu, mais uma engenheira, né? Na época era estagiária, e uma técnica de segurança. E assim, uma obra com mais de 300 homens. Então, realmente, no mercado de trabalho, eu sinto muito esse preconceito ainda com o mundo feminino. E no futebol, né, voltando ao Vasco, principalmente, porque é taxado como algo masculino, ai, homem entende mais de futebol, porque quando você fala trabalho no Vasco, a pessoa ela não vai associar que você trabalha num departamento de obra, num departamento de RH, ou enfim, eles vão achar que é futebol, e mesmo que fosse, ainda é visto com muito preconceito, não tem tantas oportunidades assim. Eu vejo também que isso vem mudando, mas assim, a agilidade que isso vem mudando é muito baixa, sabe? Quando eu trabalhava lá, depois entrou uma outra menina. Então, assim, eu lidava com 3 mulheres no meu dia e, sei lá, 60 homens no Vasco. Isso em São Januário, tá? Porque no CT, como eu disse, tinha os pedreiros. Enfim, aí era uma quantidade muito maior. E isso ainda é um déficit ainda muito grande. Não tem tantas mulheres assim. Eu lamento muito, porque as mulheres que eu tive o prazer de trabalhar foram todas muito dedicadas, porque isso não diz sobre o sexo da pessoa, e sim sobre a responsabilidade que ela tem em cima do trabalho dela. Pode ser um homem e cagar pro serviço, e uma mulher que vai ser super dedicada. Então, isso não é sobre ser mulher. É, de fato, o preconceito que ainda é muito grande, ainda tem que ser desconstruído, e as oportunidades, os salários, infelizmente, ainda não são iguais. E a gente luta por isso a cada dia, né? Tenta se restabelecer não só no mercado, como no mundo, de mostrar o nosso valor e a nossa importância. Você já sentiu que, por ser mulher, precisou provar o seu valor 2 vezes mais do que um homem? Ou em relação a oportunidades também? Cara, com certeza. Eu já tive situação, até mesmo no Vasco, de chegar. Eu tá indo representar o clube, né? Na época eu era estagiária, mas assim, eu digo que eu era uma estagiária premium, né? Eu fazia muito além. Por parte também de que eu queria, né? Como eu citei, eu queria às vezes ficar 2, 3 horas a mais do meu expediente. Só que assim, só tinha eu. Então, eu também acabava ficando um pouco sobrecarregada das coisas. Então, eu tive que aprender muita coisa que às vezes nem era do momento de aprender, que era de fato de alguém formado, de um engenheiro já formado. E eu tinha que assumir, eu tive que aprender. E isso também foi muito importante para o meu amadurecimento, né? De minha responsabilidade, de caraca, eu tô fazendo uma parada aqui que. E eles confiavam em mim.
aí é que fica a dúvida, né? Não sei até que ponto confiavam muito em mim ou só tinha eu para contar e vai você mesmo. Mas assim, eu aprendi muito. E aí tinha situações em que eu tinha que lidar com um empreiteiro, tinha que lidar com, enfim, alguém. E essa, quando aconteceu, era sobre isolamento com andaimes e tal. A gente tinha que fazer um escoramento para poder mexer na marquise. E aí eu fui receber o profissional, fui apresentar o projeto, fui levar ele para poder conhecer a área que a gente ia precisar atuar. Eu estava tratando tudo, porque de fato eu estava a par dessa situação. Ficou, Luana, você está responsável por isso. Falei, beleza, então eu estudei, eu analisei o caso, eu vi o que de fato a gente tinha que fazer, eu estava fazendo os orçamentos. E aí o rapaz simplesmente virou para mim, mas eu poderia falar com o superior, com algum responsável. E eu notei ali naquele momento que não era porque eu era nova. Tipo, ele não queria falar com alguém mais velho, era porque eu era mulher e ele não queria tratar comigo. E aí eu fiquei assim um pouco chocada, eu fiquei um pouco sem reação. Aí eu falei, não, só um momento. Fui até a minha sala e falei, Léo, né, que é o Leonardo, eu chamava de Léo. Léo, então, fulano, ele pediu para eu chamar algum responsável. Só que na hora, como eu disse, a minha ficha, eu não tinha assimilado sobre o que era. Aí o Léo virou pra mim e falou assim, é o quê? Ele não quer tratar contigo? Sendo que eu tava até mais por dentro da situação do que o próprio Léo, porque o Léo tava abraçando várias outras áreas do estádio, né? E aí ele falou assim, Luana, você volta lá e você vai falar, responsável é você. Quem tá gerenciando esse processo é você, ele vai tratar com você. E aí, quando eu voltei, falei, né, não, então, é comigo que você vai tratar. Eu senti, eu vi na expressão facial dele, de que, tipo assim, meu Deus, eu não quero, ela não sabe nada. E, de fato, daquela situação ali, eu poderia até não saber de outras coisas, mas daquela situação ali, eu era não a mais capacitada, né? Mas, assim, era que estava mais por dentro do assunto. E eu senti muito. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, caraca, quando a ficha começou a cair, né, que de fato era um machismo, eu falei assim, caramba, que situação. Aí eu conversei, né? Tudo eu conversava com meu pai. Pai, aconteceu isso e isso. Aí ele, não, fica calmo, isso não vai ser a primeira nem a última vez. Infelizmente, você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí foram coisas assim, que no dia a dia eu ia levando pra psicóloga também, pra tentar lidar. E depois, hoje em dia, sendo bem sincera, não é algo que me afeta mais. Eu lamento muito por ainda acontecer, mas não é algo que me afeta mais, de tipo, eu ficar desestabilizada ou chateada. Eu só pego, infelizmente vai ter que engolir que eu sou uma mulher que estou representando alguma coisa, na época era o Vasco, amanhã pode ser, né, numa outra empresa, e me restabelecer e falar assim, cara, é comigo que você vai lidar, eu sou capacitada para isso, eu estudei para isso, e ponto. É uma situação muito complicada, mas a gente tem que se reafirmar o tempo inteiro, infelizmente. O Vasco acaba sendo um espelho da sociedade, né? A gente já tem que lidar com isso o tempo todo e você aprendeu a conseguir não se sentir afetada, né? Você conseguiu, até mesmo pela sua terapia, você conseguiu se fortalecer mais para poder se blindar disso, mas na verdade você nem deveria estar passando por isso, né? E como você enxerga que o Vasco pode liderar essa mudança, dando mais espaço e protagonismo feminino dentro do clube? Quais ações que você imagina que poderiam ser tomadas? Então, inicialmente nas arquibancadas, né, a gente sabe que já existe um projeto, se eu não me engano é Elas por Elas. Já teve também outros projetos, inclusive eu já até participei de um projeto que faz essa inclusão mesmo, né? Eu vejo que tem muitas mulheres que têm até receio de frequentar estádio, não só pelo perigo de, tipo assim, é muito hostilizado, né? Ainda. Estádio ainda é muito hostilizado, só que não por isso. Tem muitas mulheres que têm medo de um assédio, que têm medo de não ser bem vista. Muitas mulheres são taxadas como Maria Chuteira por estar torcendo por um clube. Ou, enfim, por querer chamar a atenção de homem, assim como eles dizem, né? Quando, na verdade, não. Tem muitas mulheres, e eu não tô agora falando só de mim, né? Tem muitas e muitas, e a grande maioria das mulheres que frequentam bancada, que resistem na bancada, principalmente na do Vasco, porque elas não podem nem ser chamadas de modinha, né? Porque o Vasco não tá proporcionando isso, de ser chamadas de modinha. Mas, assim,
Eu sei que tem mulher que quer chamar atenção, isso em qualquer lugar, não só na arquibancada. Só que isso não pode ser generalizado. E ainda tem esse machismo. E a grande maioria das mulheres que frequentam a bancada, como eu disse, elas estão ali por amor ao clube, por amor ao Vasco. E agora, na parte profissional, o que eu acho que o clube poderia fazer é, de fato, dar mais espaço, dar mais oportunidades, contratar mais mulheres. Eu tenho uma amiga que ela é preparadora física, ela já trabalhou no Flamengo, hoje ela tá no Botafogo, e assim, eu conheço o trabalho dela, ela é uma profissional excepcional, assim como eu também conheço homens que são preparadores físicos, que também trabalham bem, mas isso, sabe, às vezes nem se equipara ao dela, porque a mulher ela tem que se reafirmar tanto, que ela se qualifica tanto, ela estuda tanto, ela sabe tanto, só para poder, às vezes, ocupar uma mesma vaga de alguém que só tem uma faculdade. E ela fazendo pós e ela se especializando cada vez mais para tentar uma mísera vaga de que um homem só formado, às vezes, nem isso consegue. Então, é de fato abrir mais oportunidade para as mulheres, ver que a gente também entende muito da área que está se especializando, não só no futebol. Eu sinto muito essa falta no futebol, porque é algo que a gente acompanha diariamente, mas em outros departamentos também. É fazer, não sei se um projeto, eu não sei se uma vaga selecionada, eu não sei como eles podem de fato abranger isso, mas uma inclusão maior de mulheres. Luana, e mesmo saindo do Vasco, você continua influenciando fora do clube. Você está envolvida com vários projetos, é uma influencer vascaína, tem mais de 54 mil seguidores no Instagram, promove eventos que envolvem toda a comunidade vascaína. Como essa experiência complementa a sua trajetória e o que você acha que isso traz de diferente para a relação entre o clube e a torcida? Então, para mim foi algo que foi acontecendo naturalmente. Não foi uma coisa que eu acordei e falei, hoje eu vou criar conteúdo pro Vasco. Fui compartilhando, né, nas minhas redes sociais, que até então era algo pessoal. Hoje em dia eu já criei um outro perfil para ser de fato o pessoal, porque foi tomando uma proporção muito grande de pessoas me acompanhando, principalmente de mulheres. Hoje em dia, o número maior de seguidores acaba sendo de homens, porque é um universo masculino e eu consigo reconhecer isso. Mas, inicialmente, eu recebia mensagem de muitas meninas. E quando eu comecei, né, a ir muito, e principalmente sozinha para estádio, foi quando eu estava com 16 para 17 anos, que eu já estava maiorzinha. Porque antes eu dependia muito, né, do meu pai, de um tio me levar. Às vezes, meus pais não podiam por conta do trabalho e tal. E eu já estava naquela sede de Vasco, 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 Vasco. E eu comecei a ir sozinha. E eu postava foto, eu postava um vlog, sempre fui muito falante, então eu sempre tive isso de querer me comunicar. Só que até então era algo normal, era algo no meu perfil pessoal. E aí muitas meninas falavam assim, caramba, meus pais não deixam eu ir, eu te admiro muito, mostra como é que você faz para chegar em São Januário, é perigoso, não é? Eram muitas perguntas, assim. E aquilo ali foi tomando proporção, quando a minha chave virou, quando eu comecei a receber mensagem de torcedores off-Rio, porque eles começaram a falar assim, caraca, continua postando, porque aqui de longe a gente está acompanhando e a gente se sente mais próximo, né, do Vasco, mais próximo de São Januário, vendo seus vlogs, vendo seus stories. E eu falei assim, pô, isso aqui tá sendo importante para alguém, isso aqui tá fazendo a diferença na vida de alguém. E aí foi quando eu comecei a, de fato, me dedicar. Aí, na época, fui chamada, né? Foi até uma honra fazer parte do projeto Minas da Colina, onde a gente fazia vlog, postava notícias. E se eu não me engano, foi o maior perfil, uma página feminina da época, né? Comandada por 2 mulheres. E, cara, foi muito legal quando as pessoas começaram a falar assim, pô, eu te acompanho na rede social, no Instagram, né, no Twitter, na época não tinha TikTok nem nada, posso tirar uma foto com você? E aí minha ficha começou a cair, eu falei assim, caramba, hoje eu continuo sendo uma torcedora, nem me considerava influenciadora nem nada, mas eu falei assim, agora eu sou uma torcedora pública, então eu tenho que tomar muito cuidado, inclusive, com o que eu posto, com o que eu falo, porque eu sei que tem várias pessoas se espelhando em mim. Então, um posicionamento meu pode ser horrível. Foi até por isso, inclusive, que eu nunca quis me envolver com a política do clube, né? Eu trabalhei lá em 2 gestões, várias pessoas sempre me perguntaram, e aí, vai votar em quem? Eu não voto, né? Não sou uma sócia estatutária,
Só que, assim, às vezes a minha opinião, eu tinha essa noção de que poderia influenciar, impactar em milhares de outros torcedores. Então eu falava, gente, nem tudo agora eu posso falar, tem que ter um filtro. E é muito legal, muito gratificante também. Recentemente, na última rodada agora, inclusive, em São Januário, eu consegui fazer uma ação com alguns torcedores. Eu preferi dar a chance para torcedores off-Rio do que para torcedores aqui do Rio de Janeiro, porque eu sei que os que estão no Rio têm muitas mais oportunidades, né? E aí, junto com a Betano, né, que é até uma parceira minha, a gente conseguiu fazer ali um bate-bola, a gente deu ingresso para eles, eles conseguiram entrar dentro do gramado, isso durante o jogo, né? Eles entraram no gramado, assistiram um pedaço do jogo dentro do campo, conseguiram fazer um desafio lá, que era uma brincadeira, dentro do campo. Então, assim, foi uma parada muito legal. E fica gratidão, né? Porque eu sei que, graças ao Vasco também, eu consegui alcançar isso, e o carinho também de outros torcedores é muito legal. E, assim, obviamente, tem muita gente que também não gosta, que xinga por ser mulher, aquela situação toda que eu já mencionei, de falar que tá se aproveitando, pererê e tal. Mas eu acho que o carinho supre muito mais isso. Você ter essa sensibilidade e essa empatia com a torcida vascaína, conseguir se colocar no lugar dos outros vascaínos, principalmente do off-Rio, né, que de fato não tem a oportunidade de estar vivenciando tanto o Vasco quanto a gente consegue ter por estar aqui. É um privilégio, né, poder estar em todos os jogos, vivenciando essa cultura vascaína, encontrando os amigos na barreira, é muito diferente. Então, você conseguir ter essa sensibilidade para transmitir um pouco disso para outras pessoas, eu acho que está muito envolvido numa questão de responsabilidade do seu trabalho. Como você sente essa sua responsabilidade? Porque hoje você influencia muitas pessoas vão atrás de você para poder perguntar dicas, como você relatou aí. Como você lida com essa questão de responsabilidade? Então, chega até a ser engraçado, né? Eu tava, inclusive, nessa reta final de campeonato, eu tava assim, gente, acaba, pelo amor de Deus. E não porque eu não gosto, eu amo estar em São Januário, eu amo estar com os meus amigos, só que foi o que você falou. Hoje em dia, eu visto realmente essa responsabilidade de, caramba, eu tô levando isso para outros torcedores. E eu, por incrível que pareça, eu cheguei no final desse ano tão cansada disso. Eu falei assim, caraca, acaba logo essa temporada. E aí eu não sei se foi porque a gente sempre estava numa situação complicada do campeonato, da tabela, e acaba que todo jogo tinha uma emoção muito. Era um jogo, todo jogo era uma final, né? Ano passado, principalmente. A gente se safou na última rodada, então todo jogo era uma emoção diferente. Esse ano não, apesar de ter sido, para mim, um ano conturbado por ter tido a questão da Copa do Brasil e tal, que foi algo que me chateou muito, muito, muito. Eu fiquei muito abalada com isso. Eu entendi que as pessoas que me seguem, elas querem saber a minha opinião, elas querem me ouvir falar, elas querem saber a minha opinião pós-jogo, o que eu achei da escalação, como que eu tô, elas querem que eu retrate isso. E eu já tava assim, meu Deus, eu já tô cansada, eu tenho que falar, mesmo que o Vasco esteja perdendo, eu tenho que botar a cara ali. Às vezes não é fácil, às vezes não é fácil a gente colocar a cara ali para poder falar. Só que eu entendi que hoje eu tenho esse papel, né? Como eu disse, foi uma coisa acontecendo naturalmente, não foi algo que eu projetei, mas eu também deixei fluir, eu também alimentei isso, né? Eu falei, não, eu vou entregar mais porque eles estão gostando e eu vou entregar mais, eu vou entregar mais. Então, eu entendo que quando eles cobram, não é uma cobrança negativa, é porque de fato eles gostam do meu conteúdo, eles se identificam comigo, eles gostam da forma que eu falo, e até por isso, hoje eu participo, né, de um outro projeto que eu acredito muito, ainda está no início, que é o Papo Casaca, no YouTube, é um podcast. E assim, ele tem um pouco mais de um ano e 7 meses, se eu não me engano. E é onde a gente se encontra para falar sobre tudo, a gente engloba tudo, a gente leva também, dá oportunidade para vários torcedores, não só pessoas influentes, não só jogadores, mas torcedores, para poder estar na bancada com a gente. Então, toda semana a gente tenta diversificar, já levou o Darlan, né, que é um MC muito conhecido da torcida,
Já levou outros influenciadores também, obviamente. Mas assim, e ali a gente fala de tudo. De contratação, de especulação, de retrospecto de jogos, de projeção de jogos, o que a gente acha dos próximos jogos. Então, eu consegui entender hoje que eu tenho um papel importante, uma contribuição para a torcida, que muitas pessoas esperam de mim. Então, por mais que seja cansativo, e muitas das vezes não é porque a gente ama que não é cansativo, eu tento me empenhar ao máximo. Às vezes eu não tô num dia legal, tô com muita dor de cabeça, mas eu falo, não, pô, mas eu criei isso, eu alimentei isso, eu vou lá, eu cumpro, né, com essa responsabilidade de estar toda sexta-feira no podcast, de todo pós-jogo eu fazer uma publicação falando, seja positivo ou negativamente, pro torcedor. E você, como mulher influenciadora, não está influenciando somente as decisões do presente, mas também o futuro do Vasco. Porque você está criando uma conexão com muitas pessoas e a sua opinião acaba tendo uma importância maior. Se você pudesse projetar um Vasco ideal no futuro, qual seria o papel das mulheres dentro do clube? E como isso poderia influenciar positivamente os resultados dentro e fora de campo? Cara, com certeza, cargos de liderança. Eu acho que, assim, a mulher, obviamente, com a sua capacidade, com a sua formação e com a sua experiência, ela tem muito a agregar, não só no Vasco, né, mas em todas as áreas na qual elas quiserem aplicar o seu conhecimento. E eu me sinto representada quando eu vejo alguma mulher ocupando um cargo de liderança. Por mais que eu nem conheça a mulher, mas quando eu vejo, por exemplo, uma Leila do Palmeiras, que para mim foi a melhor gestão de clube no Brasil em anos, eu falo assim, cara, isso veio de uma mulher. E eu sou fã dela, sendo bem sincera, queria muito que tivesse uma Leila no Vasco, não só no departamento de futebol, mas em todos os outros, porque a gente vê que uma gestão séria, coordenada e alinhada com responsabilidade, pode projetar um futuro promissor para o Vasco. E a gente não quer algo de momento que seja um lampejo, que ganhe um título e volte a ficar numa era difícil. A gente quer, de fato, uma gestão que se restabeleça, que o Vasco volte a disputar títulos importantes, que o Vasco volte a ser respeitado de fato, né? Porque eu vejo hoje em dia não só a mídia, mas muitos clubes, até de menor expressão que o Vasco, tirando sarro. E eu acho que, de fato, a mulher, com todo o compromisso que tem, com toda a capacidade que tem, ela é possível de agregar, né, dentro do clube. Então, o que eu almejo é que tenham mais mulheres em cargos de liderança, que possam representar não só o Vasco, mas toda a torcida feminina também, que ainda sofre muito preconceito na arquibancada. Você tem toda a razão. E uma curiosidade que eu acabei de perceber com a sua fala é que hoje eu entrevistei 3 pessoas. 3 mulheres, na verdade. Sim. E as 3 vascaínas todas falaram para mim o nome da Leila. Para você ver, assim, obviamente que eu não vou tirar o mérito, né, dos homens, até porque a sociedade é composta por homens e mulheres e ambos têm suas responsabilidades e, enfim, o seu talento, né? Não, jamais vou querer diminuir alguém. Mas para você ver, ela é tão diferenciada e ela foi tão subestimada, né? Por ser mulher, ninguém acreditava no potencial. E ela empilhou títulos, mostrou que é possível fazer uma gestão séria, que ela entende sim de contratação, que ela entende sim de futebol. Obviamente, estou dando esse exemplo por ela ser representante de um clube de futebol, né? Presidente de um clube, mas isso se encaixa em todas as áreas. Eu almejo que tenha uma Leila em cada departamento do Vasco, sabe, para se tornar algo forte e também dar oportunidades. Isso só prova que não é sobre ser homem ou mulher, e sim sobre a sua capacidade, o seu compromisso com o trabalho. Então eu realmente espero que, não só no Vasco, né, mas que num futuro próximo, gostaria que no presente as mulheres fossem vistas dessa forma, né, com capacidade e qualificação para poder transformar o mundo. Para finalizar, Lu, no nosso bate-papo, que foi muito positivo, aprendi bastante com você aqui hoje e consegui te admirar ainda mais. Que conselho você daria para mulheres que desejam entrar no universo do futebol, seja como profissionais, torcedoras ou influenciadoras, e como o Vasco pode continuar sendo um exemplo nessa luta por um espaço de respeito, que é algo que a gente bate bastante na nossa torcida, que está no DNA vascaíno?
Cara, então, independente da área que ela queira atuar profissionalmente, seja no departamento de futebol, seja, enfim, num outro ramo que nem o meu, né, que eu sou engenheira e não fazia ideia de que eu conseguiria conciliar a minha profissão com o Vasco. Mas, assim, não desista, seja persistente, momentos difíceis a gente vai passar. É uma coisa, assim, chata a gente ter que aprender a lidar com os momentos difíceis, né? E não tentar doutrinar para que isso não aconteça. Só que, assim, a gente vive numa sociedade muito machista ainda, que precisa ser desconstruída. E isso não acontece da noite pro dia, né? É uma luta diária. E eu espero realmente que todas que me acompanham, ou que acompanham outras mulheres no ramo do futebol, ou enfim, na área que desejar, que sirvam de inspiração, né? Sirvam de inspiração, sirvam de exemplo. E para aquelas que querem conhecer e viver mais da arquibancada, vai com medo, vai sem medo, mas só vai. Chega lá, vocês vão começar a entender o universo. E graças a Deus, apesar de ainda ter alguns comentários escrotos que vocês vão ouvir, isso é normal, não é normal, é comum, né? Porque eu não vou normalizar um comentário machista, mas assim, é comum de se ouvir. Só que eu garanto que isso é hoje em dia muito minoria, ainda mais na torcida do Vasco, que como você mencionou, Bruna, é uma torcida que tem um DNA de inclusão, né? Isso faz parte da nossa história. Então, eu também citei em algum momento aqui da nossa entrevista que existe um projeto também em questão de assédio na arquibancada. É triste dizer que tem que existir um projeto para não acontecer o assédio, mas é algo também que acaba tranquilizando um pouco, né? Então, para aquelas meninas que nunca foram, que pretendem ir, mas têm um certo receio, vai com uma amiga, vai com um primo a primeira vez para conhecer. E depois, quando começar a entender como é que funciona, o portão que gosta de entrar, o local que gosta de assistir, eu tenho certeza que vai se apaixonar também. Se quiser criar conteúdo, cria. Eu sou super motivadora para isso. Eu acho muito legal, ainda mais essa nova geração, né? Eu sou uma geração nova também do Vasco, diferente da geração do meu pai, que viu muitas coisas. Eu não vi tantas coisas assim, mas eu sempre motivo. E eu gosto de ver essa paixão. Meu irmão, por exemplo, ele é o quê? 11 anos, 10 anos mais novo que eu. E aí eu vejo ele deslumbrado com o Vasco. E às vezes o time nem dá esse motivo, né? Mas ele tá deslumbrado e eu fico, vai mesmo. Eu incentivo mesmo. Então, assim, acho que quiserem criar conteúdo, entrar para esse universo, não é fácil, tá? Não vou criar aqui um mundo perfeito, um mundo de ilusão. Mas também não é um terror, sabe? E graças a Deus, como eu disse, o Vasco é um clube muito inclusivo. Então, só mergulha fundo e vai lá. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter participado, trazendo muito valor para o nosso conteúdo que foi gerado aqui hoje. Para mim é um prazer muito grande estar compartilhando mais uma história de Vasco com você. Eu que agradeço, foi uma honra participar. É sempre bom falar de Vasco, né? E quando a gente unifica tudo, Vasco, o universo feminino, o universo da minha profissão também é algo que flui. E o que eu deixo aqui, de fato, é a minha gratidão por poder estar contribuindo com mais esse projeto, tá bom? A conversa não termina por aqui. Seguindo esse episódio, continuaremos com a parte 2 de Mulheres no Comando no nosso próximo podcast. Nós vamos conversar com a vascaína Luana Ramos. Ela tem uma história emocionante, largando tudo em Santa Catarina para tentar uma oportunidade para o filho no Vasco. Abraçada pelo clube por Eurico Miranda na época, ela trabalhou por 6 anos no Centro de Memória CRVG e no Espaço Experiência, encantando torcedores com sua dedicação. Enquanto você espera a parte 2, siga o nosso Instagram Minas da Colina e compartilhe esse episódio com outros apaixonados pelo Vasco.